Então convido os irmãos para abrirem suas Bíblias aqui em Efésios capítulo 6, para aqueles que não estão acompanhando sistematicamente esse estudo. Ele iniciou ali em Números capítulo 10, e agora estamos aqui em Efésios capítulo 6. Números capítulo 10 narra aquele episódio quando o povo de Israel saiu do Egito. Depois eles percorreram até a 12ª estação, que é o Monte Sinai, e é justamente aqui o ponto importante que todos devem saber, porque no capítulo 10 do livro de Números vai narrar quando o povo de Israel ele sai do Monte Sinai. Quando ele sai do Monte Sinai, Deus ordena a eles que eles marchem. É a primeira vez que Deus ordena ao povo de Israel para marchar, porque a posição aqui é de um soldado, a posição aqui é de um guerreiro, e isto é para nós algo muito importante. A igreja, ela tem uma posição de um guerreiro, de um exército aqui nessa terra. Ela não pode perder esta visão. Se nós não nos dermos conta da realidade da guerra na qual estamos envolvidos, nós já fomos derrotados. Todos nós precisamos ter consciência desta batalha, precisamos ter consciência desta guerra. Os textos que nós vamos ler aqui no capítulo 6 desta maravilhosa epístola aos Efésios vai nos esclarecer muito sobre isso. A partir do versículo 10 diz: quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos do maligno. Vamos ler somente até aqui. Vamos orar. Pai amado, no nome do teu eterno Filho Jesus, queremos colocar esse tempo aqui aos teus pés, clamar pela direção do teu Espírito, para que ele nos ajude nesta noite, porque o Senhor reconhece toda a limitação da carne humana e sabe o quanto nós precisamos urgentemente que teu Espírito traga direção através da tua palavra, que o teu Espírito nos guie, revelando, Senhor, os segredos e as disposições da nossa mente, do nosso coração, da nossa carne, para que a tua palavra, como espada afiada, penetre profundamente. Nós te rogamos aqui, em nome de Jesus, venha nos abençoar com a tua palavra, com a vida e com o vigor dela, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, como nós acabamos de ver, estamos estudando agora sobre as armas da nossa batalha espiritual. A primeira arma, nós já estudamos, a verdade, quando ele diz assim: estai, pois, cingindo-vos com a verdade. Nós já vimos que este artigo "a" aqui define muito bem que tipo de verdade é esta. A verdade, não é uma verdade, é a verdade. E quando você estuda, especialmente no Evangelho de João, você descobre que essa frase, a verdade, vai nos mostrar uma verdade distinta, porque a Bíblia fala que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. O artigo aqui é muito importante, é ele que vai sublinhar
o sentido desta palavra. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. E essa verdade, como nos foi muito bem lembrado, ela é o instrumento, é a ferramenta de Deus para desfazer toda obra de engano de Satanás. A grande arma de Satanás, no tempo que nós estamos vivendo, é o engano, é a mentira, é a heresia. A heresia tem produzido a apostasia. As duas grandes doenças que têm ocorrido no meio do povo de Deus, ou por que não dizer, a grande e terrível doença no meio do povo de Deus é provocada pela heresia. A heresia provoca a apostasia. Você pode achar que a heresia é uma completa distorção da verdade. Também. Mas podemos dizer que a heresia, ela pode ser também o evangelho diluído. É o evangelho sem a realidade espiritual. É o evangelho sendo pregado superficialmente. Porque muitas pessoas não veem nisso algum mal. Mas este é tão maléfico quanto a verdadeira heresia aberta. O evangelho ensinado de maneira superficial, sem o seu caráter estritamente bíblico, sem nenhuma revelação, sem nenhuma aplicação, é tão danoso como a heresia aberta. Então nós vamos avançar sobre isso. Esse assunto da verdade já foi ministrado a nós. Agora vamos para a segunda arma que nós temos aqui. Ele diz: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Observe, irmãos, essa palavra couraça, porque dentro do padrão do exército romano, a couraça, ela tinha como objetivo proteger o coração, proteger o pulmão, proteger também as costelas. Isso é muito importante, porque nada foi, ou nenhuma dessas peças aqui foram colocadas de maneira aleatória. Não foi a imaginação de Paulo. Ele colocou cada coisa no seu lugar. Quando ele diz assim, vestindo-vos com a verdade, ou cingindo-vos, isso é entrar, deixar que a verdade seja a nossa cobertura. Isso está completamente correto. Agora, quando ele diz assim, observe, vestindo-vos com a couraça da justiça. Aqui fala de uma vestidura que tem como objetivo proteger as partes vitais do ser humano. O coração, os seus órgãos vitais. Se você observar com muito cuidado, em muitos lugares na Bíblia, quando fala de entranhas, quando Paulo fala em Filipenses, entranháveis afetos, está falando justamente dessas partes que compõem o nosso corpo. Aqui tem uma palavra que todos nós temos que compreendê-la: justiça. Justiça. A justiça é uma arma poderosa na vida de um cristão. E será que nós compreendemos a singularidade desta palavra, ou desta arma espiritual? Você alguma vez imaginou que essa palavra justiça compõe uma peça fundamental da nossa vestidura, dessa armadura espiritual? Veja que Paulo diz para nós tomarmos toda a armadura de Deus. A justiça, então, é um item divino. Não é a nossa justiça, porque nossa justiça é como o trapo da imundícia. Satanás não respeita a nossa justiça. A única justiça que rechaça toda a força de Satanás é a justiça de Deus em Cristo. Compreende? E muitos irmãos não conseguem ver isso de maneira ampla e profunda pela palavra de Deus. E por não ver isso, irmãos, por não entender isso, Satanás os mantém num cativeiro de ignorância. Quando Paulo diz aqui sobre as astutas ciladas, a palavra ciladas fala de métodos sutis,
Fala de estratégias imperceptíveis. Meus irmãos e irmãs, deixe-me colocar um texto para vocês que se encontra aqui em 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 14. Quando Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e não é de estranhar, porque o próprio Satanás, olha essa palavra, eu não sei se ela se encontra traduzida aí na sua Bíblia, se não, coloque, disfarçado de anjo de luz. Então, observe, Satanás se disfarça de anjo de luz. Você já ouviu falar do cúmulo da sutileza e da habilidade? Alguém aqui já ouviu falar? Qual é o cúmulo da sutileza e da habilidade? Então, aqui está nesse texto. Esse texto descreve para nós o cúmulo da sutileza e da habilidade. O cúmulo da sutileza e da habilidade é a capacidade, é o poder que Satanás tem em se disfarçar em anjo de luz. Porque esta é a sua mais terrível arma, o engano, o disfarce, as máscaras. Nós sempre esperamos Satanás aparecer na nossa frente com um tridente, com 2 chifres na cabeça e com uma cauda comprida. É assim que a gente imagina o diabo. A gente sempre imagina o diabo fazendo estardalhaço através de possessões malignas. Esses espíritos são hostes. Mas você esqueceu que Paulo começa de principados. Demônios que regem regiões, bairros, cidades, países, mantendo-os no mais terrível cativeiro de ignorância. Mas não somente aí, existem também, não só principados, mas há potestades, terríveis manifestações malignas, que causam confusão, que procuram destruir o testemunho da igreja, que procuram macular a obra de Cristo no meio do povo de Deus. Nós sempre achamos que toda esfera de obra de Satanás se concentra nos poderes do mundo. Os poderes do mundo já estão conquistados por ele. O único lugar que Satanás não tem por direito é a igreja, e é aí que concentra as suas armadilhas. Entende isso? É contra a igreja. Olha o que Paulo diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados. Nós temos que lutar contra principados. Irmãos e irmãs, se você está em Cristo, inevitavelmente você está nessa batalha. E eu te pergunto, hoje, quando amanheceu o dia, você teve consciência disso? Hoje, quando você acordou, você teve consciência que algumas manifestações malignas ocorreriam durante o dia, se manifestariam no seu casamento, se manifestariam no seu trabalho, se manifestaria no trânsito, se manifestariam na sua mente, no seu coração. Será que a gente se dá conta que isso ocorre todos os dias? Muitas vezes não, irmãos. Muitas vezes não. Nós esquecemos que estamos no campo de batalha, achamos que estamos em um jardim florido. Nós não nos damos conta daquilo que Satanás tem procurado fazer no meio do povo de Deus. A nossa maior culpabilidade é o fato de nós não sabermos exercer um dos mais extraordinários dons do Espírito, que é o discernimento de Espírito. Não tem limites para a pobreza espiritual nesse tempo. Como os cristãos se tornaram ignorantes, não somente desconhecedores da verdade da palavra de Deus, mas também em não conhecer os poderes sutis do inimigo, o inimigo que se disfarça em anjo de luz. Muitas pessoas estão servindo ao diabo achando que estão agradando a Deus. Muitas pessoas estão, quando eu falo pessoas, estou me restringindo à igreja. Muitos cristãos estão de mãos dadas com o inimigo e acham que servem a Deus. Olhe as suas atitudes, elas estão respaldadas pela palavra de Deus. Olha as suas emoções, elas são governadas pela palavra de Deus.
Olhe se a sua vontade está sustentada pela palavra de Deus. Por aí vai, irmãos, é por aí, é nesses caminhos que as brechas se abrem para que possessões malignas entrem e venham nos enganar. Portanto, irmãos, Satanás não tem poder de nos matar, de nos roubar, de destruir, mas ele começa enganando, seduzindo, mentindo, e à medida que nós vamos crendo, nós vamos cedendo, e à medida que nós vamos cedendo, aí ele vai nos roubando, aí ele vai procurar nos matar, até nos destruir. Quantos cristãos nós temos visto com as suas vidas destruídas? Quantos? Você vai no Projeto Vida, conversa com o Neto, ele vai te falar a quantidade de cristãos que estão ali viciados em drogas, que tiveram seus lares destruídos. Alguns serviram no meio do povo de Deus, alguns foram cristãos por muitos anos. O que aconteceu, irmãos? Satanás, ele não tem poder de nos matar, de nos roubar e de nos destruir. Primeiro ele vai tentar nos seduzir, nos enganar, ele vai mentir contra nós. Se ele conseguir essas três coisas, aí sim ele abriu caminho para nos roubar. Ele rouba tudo, irmãos. Rouba a fé, rouba a comunhão, rouba o nosso amor, tanto o amor para com Deus, para com os irmãos, como o nosso amor próprio, e nos faz um trapo. Então nós não podemos brincar, não podemos, precisamos urgentemente tomar consciência disso. Agora nós temos uma arma poderosa, irmãos. Se nós soubermos pela fé apropriar dela, como ela vai nos ajudar, como essa arma vai nos ajudar? A justiça. Porque nós tínhamos um grande problema. Nosso problema, irmãos, era irremediável do ponto de vista humano. Nosso problema era o pecado como natureza, e os pecados como obras dessa natureza, como frutos dessa natureza caída. Nosso problema não era pequeno não, nosso problema era sério, era gravíssimo. Não havia como reformar o nosso caráter, porque nós já estávamos mortos em delitos e pecados. Não havia nenhuma possibilidade humana que se fizesse algo de nós mesmos, por nós mesmos, para que Deus pudesse nos perdoar. Porque o problema do nosso pecado afetou tão profundamente Deus, desde que Adão caiu. E quando você ouve essa frase, quando Adão caiu, o problema não era dele, o problema é nosso também. Olha o que Davi disse: eu fui concebido em iniquidade, e em pecado fui gerado. Salmo 51. Ele nasceu em iniquidade, ele já nasceu com a natureza pecaminosa. A situação do homem, desde que Adão caiu, é uma situação gravíssima. Não havia nada que pudesse ser feito, do ponto de vista da humanidade, para que a situação fosse remediada diante de Deus. Então o problema do pecado diante de Deus era algo tão sério que somente Deus poderia resolver consigo mesmo. Porque Deus poderia e teria que resolver consigo mesmo, porque o problema do nosso pecado afetou a glória e a santidade de Deus, afetou o ser de Deus. Porque aquele homem que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, aquele homem agora, ele pecou. E Deus não poderia perdoar aquele homem baseado no seu amor, porque se ele perdoasse o homem baseado no seu amor, ele feriria a sua justiça. A única condição do homem ser completamente perdoado, só poderia ser possível se a justiça de Deus fosse satisfeita. Então o problema de Deus com o pecado não estava fora dele, o problema de Deus com o pecado estava dentro dele. O problema de Deus com o pecado não era um problema entre Deus e o inimigo, entre Deus e Satanás. O problema de Deus com o pecado era entre Deus e Deus mesmo. E aí que entra o Filho de Deus. Por que o Filho de Deus? Por que então Deus não nos perdoou a parte do seu Filho? Porque não teria como ele fazer isso. Sua justiça não seria satisfeita. Sua justiça não seria satisfeita. Ele jamais poderia nos perdoar
passando a mão por cima da nossa situação. Ele teria que fazer uma obra e que essa obra fosse eterna. Segundo, ele deveria fazer uma obra e realizar uma obra que fosse da altura do seu caráter. Ele deveria encontrar satisfação dessa obra tão plena que a sua justiça fosse 100% satisfeita. Se ele não encontrasse a plena satisfação neste sacrifício, que deveria remover para sempre o poder do pecado, o poder da morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: a alma que pecar esta, morrerá. Então não era somente satisfazer sua justiça para que o pecado fosse removido, mas para que os grilhões da morte fossem destruídos, vencidos, e para que Satanás não tivesse poder sobre o homem. Por isso a nossa salvação não é pequena. O escritor aos Hebreus fala de uma tão grande salvação. Então, como Deus poderia fazer isso? O conflito da redenção do homem estava dentro de Deus. Então, só havia um meio de Deus salvar o homem: se ele sofresse toda a penalidade ocasionada por causa do pecado. E se ele mesmo sofresse, esse seria o único meio da sua justiça ser satisfeita. E aí é que entra o Filho de Deus. Aqui, irmãos, entra a mais sublime pessoa do universo, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, que foi 100% Deus e nunca 100% homem, ele teve que também se tornar 100% homem. Isto chama-se o mistério da piedade. Deus se fez carne. Deus se tornou um feto no útero, um bebê e depois um homem. E ele teve que ir até a cruz, morrer a pior de todas as mortes conhecidas naquele tempo, assumindo o nosso lugar como culpado, mas nele não havia culpa. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu, não havia na sua natureza nenhuma mancha, nenhuma nódoa do pecado, mas ele teve que assumir o nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque se nele houvesse pecado, a morte o teria tragado. A morte não tinha poder sobre ele. Ele viveu uma vida tão santa. Se você ler Lucas capítulo 9, versículo 51, e se você conjugar esta passagem com Mateus capítulo 17, você vai ver que são os mesmos acontecimentos. Os acontecimentos ali são os mesmos, o mesmo acontecimento, perdoe-me, é o mesmo acontecimento. Lucas 9, 51 e Mateus capítulo 17, o Senhor Jesus está ali, subindo o Monte Hermon. Ele completou 3 anos do seu ministério. Aí Lucas vai colocar um detalhe, irmãos, que é assombroso. Você não encontra em Mateus, você vai encontrar ali. Lucas vai dizer assim, que chegou o tempo do nosso Senhor ser assunto ao céu. Se você tem dúvida, leia na sua Bíblia aí. Lucas 9, 51. Chegou o tempo do nosso Senhor ser assunto aos céus. Para nós sabemos muito bem, ele foi assunto aos céus depois da ressurreição. E como Lucas diz que o nosso Senhor poderia ser ascenso aos céus, ali, quando completou 3 anos do seu ministério. Porque diante de Deus, agora nós precisamos de Mateus. Lembra o que aconteceu com ele lá no Monte Hermon? Aquela glória interior que aconteceria se Adão não tivesse pecado, começa a tomar forma no seu corpo externo, e o seu rosto brilha como o sol. Os discípulos vão vendo aquela glória tomar todo o seu corpo. Assim teria acontecido com Adão se Adão não tivesse pecado. O nosso Senhor poderia dali mesmo entrar no céu, e ele seria o homem perfeito. Nós poderíamos, irmãos, estar aqui hoje sabendo que nós iríamos todos para o inferno, mas nós poderíamos talvez ter esse testemunho. Teve um homem que viveu segundo a lei, teve um homem que cumpriu toda a lei, teve um homem que o pecado não tocou no seu corpo, teve um homem que conseguiu vencer o pecado, vencer a morte, teve um homem que satisfez plenamente o coração de Deus, mas ele não nos salvou. Não é verdade? Mas ele não nos salvou. Ele foi um homem perfeito.
Ele foi um modelo de homem que ninguém poderia ser, e a sua vida ficou para ele mesmo. Mas esse homem, irmãos, que eu estou falando aqui, ele fez tudo o contrário do que eu acabei de dizer. Sabe o que ele fez? Ele não foi assunto aos céus, ele desceu aquele Monte Hermon para subir no outro monte, o monte da nossa condenação, o monte do Gólgota, para se tornar não o homem perfeito, mas o Salvador perfeito. Que lindo é o nosso Senhor Jesus, quanto amor tem na sua vida. Agora ele teria que descer, sabendo que aqueles 6 meses, que estava entre o Monte Hermon e o Gólgota, aqueles 6 meses, seria o caminho da cruz. Primeiro ele viveu uma vida de cruz, agora ele teria que trilhar o caminho da cruz. Seria do Hermon ao Gólgota. Se você observar bem, você vai ver 7 vezes a Bíblia descrever, a partir do capítulo 9 de Lucas, que o nosso Senhor estava indo para Jerusalém, porque ele estava, olha o que Lucas diz, que chegou o tempo dele ser ascenso aos céus, mas havia no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que ele iria fazer em Jerusalém, irmãos? Ele iria levantar o seu reino. Quando ele chegou lá, deram um jumentinho e receberam ele, e disseram: Hosana nas alturas, porque eles achavam que estava entrando o rei dos judeus, mas na verdade, ele não veio para ser o rei dos judeus, ele veio para ser o cordeiro, aquele cordeiro, que Isaac disse para Abraão: aqui está a lenha, aqui está o cutelo, e aonde está o cordeiro? Agora ele estava indo para Jerusalém para responder aquela grande pergunta. Ele foi para ser o cordeiro no nosso lugar, o cordeiro da expiação. Ele foi a Jerusalém para fazer propiciação pelos nossos pecados. Ele foi para Jerusalém, no seu semblante estava em intrépida resolução de ir para Jerusalém, para poder satisfazer para sempre a justiça de Deus. Isso é lindo, irmãos, e foi o que ele fez. Ele foi até Jerusalém, e ali ele foi, e entrou, foi condenado em 6 julgamentos. O nosso Senhor passou por 6 julgamentos. Não havia nele pecado, não havia nele culpa. Ele era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. E agora ele vai até a cruz. E num processo que havia começado desde a madrugada passada, por volta de meia-noite, até as 3 horas da tarde do outro dia, exausto, cansado, esmagado, como disse Isaías, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre ele, a paz estava sobre nós. Pensa nisso, irmãos. Então agora ele vai até aquela cruz, pendurado naquela cruz, 6 horas pendurado ali. Percebe, irmãos? Ele está ali com o único propósito: satisfazer a justiça de Deus. E foi o que ele fez. E ele fez de tal forma, irmãos, que a morte não encontrava lugar para entrar na vida dele. Seu corpo dilacerado, seus pulmões com pouco ar, sua respiração extremamente ofegante, os batimentos cardíacos extremamente acelerados, mas a morte não tinha poder sobre ele. Fisicamente esmagado, mas a morte não tinha poder sobre ele, porque nele não havia pecado, então ela não podia entrar nele. Então ele decidiu entrar na morte quando ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele entrou na morte, ele matou a morte. Ele já tinha vencido o mundo, já tinha vencido a carne, agora ele estava vencendo Satanás e a morte. E ele desce até as profundezas, irmãos, do abismo, o lugar da nossa condenação. Escute, ele desceu até o mais profundo abismo, ele desceu até o lugar onde eu e você estaríamos eternamente condenados. Sabe o que ele fez? Ele tomou a chave daquele lugar, e ao 3º dia o Pai o ressuscitou, e ele ascendeu aos céus para ser o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou aos céus por nós. Agora, irmãos, eu e você temos que entender que é esta justiça de Deus. Essa justiça foi satisfeita. Então, se essa justiça foi satisfeita, eu tenho que crer nisto. Você tem que crer nisto. Nós não somos propriedades de Satanás.
Satanás não tem legalidade sobre nós, então nós não podemos nos curvar a ele. Se você estudar o capítulo 5, 6, 7 e 8 de Romanos, você vai entender a grandeza disto. Quando você estuda o capítulo 5, então o que esse capítulo 5 vai nos mostrar? Vai nos mostrar um paradoxo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi condenado, ele é um corpo pecaminoso, ele é o homem do pecado, mas o segundo Adão é um homem vivificante. É nesse segundo Adão que nós estamos. Aquele primeiro Adão, ele já foi crucificado lá na cruz do Calvário. E o capítulo 6? Esse capítulo 6 vai nos mostrar algo muito especial. Se você olhar desde o versículo 5, onde vai dizer que nós fomos unidos com ele na sua morte. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Capítulo 6, versículo 6 diz que sabeis, pois, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, esse velho Adão do capítulo 5, para que o corpo do pecado seja destituído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. O capítulo 6, versículo 11 diz assim: considerai-vos mortos para o pecado. O versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Por que não reine? Porque nós não estamos mais no reino das trevas. Nós não estamos mais no reino da esfera de Satanás, nós estamos no reino do Filho de Deus. Olha o que diz Colossenses 1,13, ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estão vendo, irmãos? Isto é a realidade, é a vida da igreja. A justiça de Deus foi satisfeita, o pecado foi removido, o inimigo foi derrotado, a morte foi vencida. Então agora nós podemos reinar em justiça, isto é, reinar por causa da justiça de Cristo. O que significa esse reinar? Significa que nós estamos na esfera do reino de Deus na terra, somos a expressão do seu testemunho na terra. Tudo que Cristo alcançou na cruz, não apenas se torna um direito nosso, é um direito nosso, mas deve ser também uma realidade espiritual. Por isso o reunir da igreja é tão importante, irmãos. Por isso que o reunir da igreja é tão importante. Nós temos que nos livrar dessas reuniões que só visam entretenimento, programas que só visam a alma humana. O reunir da igreja é coisa séria. Nós estamos aqui como povo de Deus, como exército de Deus. Nós somos chamados para vivermos do modo digno do evangelho do Senhor. Nós somos chamados para viver do modo digno do nosso chamamento. Estão entendendo, irmãos? Essa ideia católica, apostólica, romana de missa, que se tornou o culto moderno hoje, na grande maioria das reuniões do povo de Deus, isso tem que ser abandonado por nós. Nós criticamos muitas seitas e, consciente ou inconscientemente, nós fazemos coisas iguais ou piores, quando nós temos uma forma deformada de cultuar a Deus, quando nós não entendemos o que é a reunião da mesa do Senhor, quando nós não sabemos o significado da reunião, daquilo que era chamado em Atos 2,42, da doutrina dos apóstolos, que é a palavra, o ministério da palavra, nós nos perdemos naquilo que deveria ser as questões básicas. Então por que Satanás não encontrou em nós um lugar para destruir os valores espirituais, para destruir nossas vidas, para destruir nossa fé? Tudo fica vulnerável. Irmãos, que a partir dessa noite, você tenha consciência do seu papel, que você tenha consciência daquilo que Deus em Cristo fez por você. A justiça de Cristo nos revestiu. E qual que é o papel do diabo? É mentir, é nos acusar. Permita-me ler alguns textos aqui, irmãos. Deixe-me citar alguns textos. Vamos começar aqui com Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10. Vamos começar com esse texto. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora vier a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora. Eu quero tomar essa parte agora. Então, não vou interpretar esse texto, eu vou apenas pegar essa parte para mostrar um aspecto distinto do caráter de Satanás. Ele diz: foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Está vendo aqui um aspecto do ministério de Satanás?
nos acusar de dia e de noite. E essa acusação se processa em muitas formas. E é nessa acusação, e muitas vezes dentro dessa acusação, que nós nos sentimos tão debilitados, tão fracos. Irmãos, nós somos fracos sim, por natureza. Temos nossas debilidades, mas não é com a nossa força. O que Paulo diz? Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Quantas vezes você tentou jejuar para ser um cristão forte, e depois você ficou convencido que você não foi forte? Nós jejuamos, irmãos, para ser forte. Nós fazemos coisas para que nós sejamos gigantes na fé. Depois nós descobrimos que somos verdadeiras anãs e anãos espirituais. E ficamos frustrados, porque empreendemos tanta força para sermos santos e descobrimos que somos tão frágeis. É porque nós buscamos nos fortalecer com a nossa espiritualidade. A força da nossa espiritualidade está em Deus. Lembra de Sansão? A força da consagração de Sansão, era na consagração de Sansão que estava a sua força. É em Deus que está a nossa força. A nossa consagração é a vida de Cristo habitando o nosso ser. Irmãos, toda a nossa energia, toda a nossa força que empreendemos para nos tornar melhores, vai resultar em fracasso. A nossa força vem de Deus, a nossa força vem do Espírito de Deus. Compreende isso, irmãos? Se nós não compreendemos isso, então está tudo acabado, porque vamos continuar capengando na vida cristã, porque colocamos o coração naquilo que está errado. Nós precisamos ordenar o nosso coração pela palavra de Deus, as nossas motivações pela palavra de Deus, os nossos sentimentos, afetos pela palavra de Deus. Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa santidade. A nossa santidade não é o que fazemos ou o que deixamos de fazer, a nossa santidade é uma pessoa. É uma pessoa formada dentro de nós, é uma pessoa que ela forma o nosso caráter cristão. Temos que ver isto. E aqui você observa, Satanás é o acusador, ele está acusando. Quantas vezes você se sente tão miserável? Quantas vezes você se sente tão fraco, tão incapaz? Aí você vai buscar capacidade, força aonde? Se lembra, irmãos? Eu vou apenas repetir. Quando nós estudamos o capítulo 2, versículo 18 de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, capítulo 7, versículo 25, nesses 3 capítulos e versículos, nós vamos ver 3 obras singulares do nosso Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. É aquele que vem em nosso auxílio. É aquele que sempre intercede por nós. É aquele que nos salva completamente. Compreende isso, irmãos? Você consegue ver isso? E por que que nós temos tudo isso ao nosso dispor? Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita. O que nós fomos chamados agora é sustentar aquilo que Cristo realizou. Satanás, irmãos, ele é tremendamente poderoso. Se colocar eu ou você, ou qualquer um de nós, numa arena com Satanás, ele precisa de milésimos de segundos para nos destruir. E por que que ele não faz isso, sendo que nós estamos no território dele? Já pensou? Talvez um dia, esse é um pensamento particular meu, talvez um dia, o Senhor nos mostre na eternidade, quantas tentações, quantos ataques, quantos dardos, foram lançados contra a nossa vida no tempo de existência aqui na terra, e nós fomos guardados, nós fomos protegidos. E se alguma coisa nos aconteceu, foi porque Deus tinha caminho nela. Entende? Foi para que Deus fosse glorificado, até mesmo na nossa fraqueza. Porque Paulo entendeu que quando ele era fraco, aí que ele era forte, porque o poder dele estava na sua fraqueza. Lembra? Quando ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele aprendeu a se gloriar na sua fraqueza, porque quando você entende que você é fraco, você sabe que seu único socorro e a sua única dependência está em Deus. Mas quando você se julga forte,
Você acha que você é capaz de ajudar a Deus? Então, irmãos e irmãs, vamos ler alguns textos que exaltam, que nos mostram esse aspecto maravilhoso da justiça de Deus. Então, tomemos esse texto primeiro aqui, Apocalipse 12, 10. Satanás, o acusador de nossos irmãos. Vamos colocar um texto apenas para emoldurar este texto aqui. E depois nós seguiremos com os outros textos que eles vão aprofundar, fundamentar, sedimentar este assunto da justiça de Deus. Então vamos colocar um texto apenas como moldura. Aqui Romanos capítulo 8. Quero que vocês vejam esse texto. Romanos capítulo 8. Se você puder, anote ele ao lado aí de Apocalipse 12, 10. Ok? Apocalipse 12, 10, e você coloca do lado ali, Romanos 8, 33 e 34. Porque você nunca vai esquecer, vai saber que esses textos estão intimamente conectados. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem nos acusará? Ou quem acusará os escolhidos de Deus? Agora olha o que diz o texto. É Deus quem os justifica. Então qual é o papel de Satanás? Nos acusar. E as acusações de Satanás têm algum poder na nossa vida? Definitivamente não. Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita, nós já fomos justificados, e Deus não vai cobrar de nós aquilo que Ele já pagou. Lembra quando a Bíblia diz em Romanos, ou em Hebreus, que dos nossos pecados Deus não se lembra? Por que Deus não se lembra? Porque Ele não joga diante de nós aquilo que Ele já pagou para sempre. O perdão dos nossos pecados foi uma obra eterna. Vou repetir isso novamente. O perdão dos nossos pecados foi uma obra eterna. Olha o versículo 34. Quem é que condena? Cristo. É quem morreu, mas ainda é o que também ressuscitou. E aquele que além de estar à direita de Deus, também intercede por nós, como nosso sumo sacerdote. Lembra, ele intercede por nós. Nós já vimos isso, irmãos, nos estudos sobre o sacerdócio de Cristo. Deixe-me recordar com vocês. Se lembram, quando nós vimos o ministério sacerdotal de Cristo Jesus como intercessor, e depois nós fomos estudar isso, baseado num episódio da vida de Pedro, quando o Senhor Jesus diz assim para Pedro: Pedro, Satanás, ele não é só o acusador, ele também é aquele que quer nos peneirar, nos sacudir. Ele diz assim: Pedro, Satanás requereu vos, lembra? Vos, tem um vos lá que vocês não podem tirar, irmãos, tem que sublinhar ele. Satanás requereu vos peneirar. Isso quer dizer que Satanás, irmãos, porque ele encontra motivo de nos acusar, e eu penso que quando Satanás olha para mim, ele deve ter muitos motivos para me acusar. Você não vai pensar diferente. Ele tem muitos motivos para nos acusar, mas todos os seus motivos se tornam em pó, porque a justiça de Deus nos cobre, nós somos vestidos dessa justiça. A justiça é uma arma que Deus nos deu, irmãos. Então, baseado nisso, ele quer nos peneirar. O que ele diz? Mas olha ele aí, eu quero peneirar ele. Irmãos, para que isso aconteça, Deus tem que liberar. E mesmo que Deus libere, Cristo vai interceder por nós. Porque nós podemos passar pelo processo da peneira. Aí diz: eu roguei por ti, Pedro. Só Pedro foi peneirado. Satanás queria peneirar os 12, mas só Pedro. Aí o Senhor vira para Pedro e diz: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro foi peneirado, mas a sua fé foi preservada. Aqui nós encontramos, irmãos, tantas lições, mas tantas lições sobre esse episódio. Vou contar uma delas para vocês. Satanás é o miserável servo que Deus usa. Escute isso, não se escandalize não. Satanás é um miserável servo, não só miserável, mas um servo miserável e condenado eternamente, que Deus usa para que ele alcance o seu propósito e a sua glória em nossa vida. Aí Pedro foi peneirado ou não foi? Foi, mas só que o Senhor Jesus se colocou na frente e disse: eu intercedi, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o Senhor já se adiantou até mesmo as lutas que nós vamos passar. E por que ele faz isso? Por causa de um detalhe. Voltemos para Hebreus.
Lembra quando a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, capítulo 12, você vai ver algo interessante, diz que o sangue da nova aliança, ele fala mais do que o sangue de Abel. Você sabia que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por nós, ele é uma voz diante de Deus? E o que essa voz desse sangue fala diante de Deus? Fala da justiça. A única razão deste sangue falar diante de Deus é da justiça de Cristo. Então esse sangue fala. E porque esse sangue fala, esse sangue é uma voz, eu quero te falar uma coisa. Isso deve ser para mim e para você o maior de todos os alentos. Esse sangue fala da justiça. E se a justiça de Deus foi satisfeita, então você pode ter certeza, Satanás não tem, irmãos, nenhum poder de propriedade sobre a nossa vida. Agora nós não estamos no império dele, nós estamos no reino de Cristo Jesus. Isso é uma arma. A igreja não pode desconhecer isto. A igreja não pode ser ignorante quanto a isso. Meus irmãos, é baseado nessa justiça que nós oramos. É baseado nessa justiça que nós podemos entrar diante de Deus. Você pode estar passando a pior luta da sua vida. Você pode estar passando os momentos mais difíceis. Você pode estar passando um vale. Então descubra por que você está passando. Você tem que descobrir. Foi você mesmo que se permitiu baixar suas armas. Foi você mesmo que deu as brechas para Satanás entrar? Então se você fez isso, arrependa-se, porque você está passando nesse vale aí, porque Deus quer te levar ao arrependimento. Você está passando por esse vale aí por quê? Porque o seu ego não converte? Então Deus está permitindo esse vale, Deus está permitindo que essa vara, Deus está permitindo Satanás te peneirar para que este ego seja quebrantado. E por que você está passando por lutas? Por que existem tantos dados te atingindo? Você sonda o seu coração, você não vê pecado, você não vê a questão de ego. Então não se entristeça. Você está passando tudo isso porque Deus quer que você cresça mais e mais. Cristo está sendo formado em você. É uma questão de crescimento. Tudo está no controle dele. Confie na justiça de Deus sobre sua vida. Porque se nós não confiarmos, irmãos, então está tudo acabado. Nós estamos numa arena com Satanás e tudo está acabado. Não está, irmãos. Nós estamos revestidos da justiça de Deus. A justiça de Deus é uma grande armadura que você tem. Use esta armadura. Permita que o Espírito Santo abra sua mente sobre isto. Vamos ler os textos, aproveitar que nós estamos aqui em Romanos, vamos ler alguns textos. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente, isto é, sendo justificados pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção é muito rica. Ela dá um sentido aqui, irmãos, de uma libertação, ou o preço que foi pago para a libertação. O preço é o sangue de Cristo Jesus. Aí, versículo 25. Em quem? Então, observe que a última frase do versículo 24. Em Cristo Jesus. Aí, então, ele diz, em quem? Isto é, em Cristo Jesus, Deus propôs ou pôs como propiciação. Essa palavra propiciação significa a remoção da ira. Porque nós éramos filhos da ira. Lembra? Efésios 2, éramos por natureza filhos da ira. Então nós éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira. Então o que significa propiciação? Que Cristo se colocou entre nós e Deus, e toda a ira de Deus que era contra nós, foi sobre o seu Filho, para que nele nós fôssemos guardados. Ele fez a propiciação, ele se colocou nesse lugar, irmãos, e ele recebeu, olha o que diz Paulo, ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que era contra nós estava sobre ele. Lembra? Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se colocou nessa posição. Linda essa palavra propiciação, irmãos. Observe mais uma vez. Propiciação em seu sangue, por meio da fé. O que a fé tem a ver aqui?
porque nós nunca vamos receber isto, nunca vamos tocar isto, se não for pela fé. A fé não é uma capacidade mental, irmãos, a fé é um dom de Deus, ela vem pelo Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. À medida que você recebe esta palavra, ela infunde fé dentro de você, ela alimenta a sua fé, você apropria, isso é uma realidade espiritual, isso traz realidade espiritual, e essa realidade espiritual, irmãos, que nos reveste, que nos guarda. Olha que texto lindo, textos preciosos temos aqui. Então ele diz, por meio da fé, para mostrar sua justiça, passando despercebidos em sua paciência os pecados cometidos anteriormente. Então todos os nossos pecados, tudo o que fizemos, tudo, e não somente o que fizemos, mas quem somos, porque nós não tínhamos problema de pecado somente, nós éramos pecadores por nascimento, por isso que Deus nos levou na morte do seu Filho, na crucificação do seu Filho, na ressurreição do seu Filho, e ainda temos o privilégio, como está em Efésios 2,6, de estar sentados com Ele nos lugares celestiais. Como assim? Significa que o caminho do trono, Hebreus 10,19, o caminho do trono está aberto e nós podemos entrar. Amém? Amém? Versículo 26, com o intuito de mostrar neste tempo sua justiça, para que ele seja justo e o que justifica, aquele que tem fé em Jesus. Mais uma vez a palavra fé, não vai dar para a gente comentar muito, irmãos, o tempo já passou, esgotou, mas deixa eu colocar só os textos. Romanos 5,17, pois se pela transgressão de um só a morte reinou por esse, muito mais reinarão em vida, reinar em vida, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida. Amém? Reinar em vida. Como nós podemos reinar em vida? Lembra, nós somos transportados para esse reino. Então aqui está a posição dos vencedores. Essa palavra vencedores, ela pode ser muito mal interpretada, porque ela pode dar um ar de capacidade pessoal. O que significa ser um vencedor? Significa que você está na esfera da vitória de Cristo Jesus. Não existe outros vencedores, só existe do ponto de vista de Deus um vencedor, e esse é o seu Filho. E a única forma de nós vencermos é estarmos na justiça de Cristo Jesus. Vamos agora para o capítulo 8. Só mais uma vez, quero ler um texto que já foi lido há pouco, mas eu quero deixar ele aqui com vocês. Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então, esse assunto fechou, irmãos, para nós. Que arma poderosa é esta que nós temos? Que arma gloriosa é esta que nós temos? Que nós possamos regozijar na presença do nosso Deus, pela sua justiça, a justiça que foi satisfeita. Se Ele está satisfeito quanto à sua justiça, então nós devemos ter paz. Paz. Paz com Deus, paz de Deus. Porque isso precisa ser compreendido. Lembra, irmãos, Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz, olha aqui, com Deus. Por que com? Porque nós éramos filhos da ira, mas agora, irmãos, que fomos justificados, nos tornamos o filho, ou os filhos do seu amor. Agora Deus está em paz conosco. Aí agora, adicionando um outro texto, Filipenses capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Paz de, não é paz com, paz de Deus. Essa paz de Deus tem tudo a ver com a pessoa de Cristo, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é a paz de Deus. Então a paz que nós temos aqui não é só uma paz com, é uma pessoa, o príncipe da paz. Ele está aqui dentro de nós. Em que sentido, irmãos? Levando-nos a desfrutar de toda a glória da obra da cruz, para que possamos encontrar em Deus o nosso verdadeiro descanso imperturbável. Por que descanso imperturbável? Porque o propósito de Satanás é provocar
todas as perturbações, é roubar a nossa paz. O que quer dizer Satanás roubar a nossa paz? Todas as vezes que nós perdemos a nossa paz é porque nós estamos em crise com a justiça de Deus. Eu não posso terminar essa reunião sem dizer isso para vocês, irmãos. Todas as vezes que nós nos perdemos quanto à nossa paz é porque estamos em crise quanto à justiça de Deus. Então nós necessitamos que o Espírito Santo venha nos ajudar. Ele venha trazer realidade sobre a glória da justiça de Deus em nossa vida, para que nós entremos no descanso do Senhor. Porque é aqui que se encontra, irmãos, a satisfação de Deus. Não saia desse lugar. Se você não tem vivido dias de paz, você está em crise com a justiça de Deus, você está abandonando essa armadura, a justiça. Satanás faz isso para tirar essa armadura nos deixa vulneráveis. A quê? A acusações. E quando Satanás, ele nos tira essa armadura, ele nos coloca debaixo de acusações, ele torna o nosso coração vulnerável. Um coração vulnerável a acusações, ele vai se amargurando. E aqui todo tipo de obras maléficas vão entrando. E quando a justiça de Deus em nós, ela é ferida, quando essas vestes de justiça, ou essa veste de justiça, é tirado de algum cristão, de algum dos filhos de Deus, ela é arrancada na forma do engano, da sutileza, por causa da fraqueza que nós temos. E eis aqui, irmãos, a necessidade de buscarmos sempre auxílio no Espírito Santo, nesse glorioso Paracleto, nesse advogado, nesse protetor, nesse amigo fiel. Nós precisamos estar cheios dele toda a vida, porque ele está aqui para glorificar a Cristo, glorificar a obra de Cristo e glorificar a justiça de Cristo. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então nós temos o espírito de habitação, e esse espírito de habitação, ele comunica toda a realidade, toda a glória da obra de Cristo em nossa vida. Então, irmãos, não estamos desprotegidos. Se em algum momento nos encontramos fragilizados, Deus providenciou algo muito maior do que as nossas fraquezas. Se em algum ponto nós falharmos, Deus já tem um socorro para nós. Se em algum momento você abrir brecha para Satanás, Deus tem um meio glorioso de se manifestar, de se levantar e de te restaurar. Compreende isso, irmãos? Não há motivo algum de nós culparmos Deus pelos nossos fracassos ou fraquezas, porque Ele sempre dispõe algo para nós. Sempre Ele abre caminho até onde é impossível abrir, para que você e eu passemos, e para que nós venhamos encontrar o verdadeiro desfrute nele, e para que Satanás seja derrotado em nossa vida. Então o grande inimigo que temos muitas vezes, irmãos, é aquele que está dentro de nós, a incredulidade. Esse é um terrível inimigo. Uma das partes mais importantes do nosso ser é a mente. Por que não dizer, uma das partes mais importantes mesmo, é a mente. E é sobre ela que repousa todo o ataque de Satanás, é sobre a nossa mente. Mais do que nunca nós necessitamos de ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Bendizemos o teu nome aqui neste lugar, Senhor. Obrigado por nos enviar a tua palavra. Obrigado por derramar dos teus céus essa gloriosa palavra para o nosso coração que tanto anela, Senhor, que tanto necessita desta rica palavra. Porque nós temos tantas deficiências dentro de nós. Temos tantas fraquezas, precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude aqui nessa noite, Senhor. Não permita que saiamos daquela porta, Senhor, tomados pelas nossas fraquezas, tomados pela nossa incredulidade, porque esse é o papel do inimigo, Senhor, é cegar o nosso entendimento da luz do Teu Evangelho. Ó querido Espírito Santo, que Tu possas tocar na nossa mente nessa noite, renova o nosso entendimento nessa noite. Nós te rogamos, em nome de Jesus, faz uma obra em nossas vidas neste lugar.
Faz uma obra pelo poder da tua palavra. Como diz o salmista, que o Senhor enviou a tua palavra e o sarou. Então nós te pedimos, envia a tua palavra profundamente aos nossos corações, como vida, não como a palavra que foi apenas ministrada, mas que esta palavra se torne vida em cada um de nós. Cura as nossas deficiências, alimenta a nossa fé, nos fortaleça, nos encha de ti. Nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.